Bom dia, boa tarde. Eu não sei, né, que horário que você vai ver, então já começo cumprimentando assim. Já faz um tempo, gente, que eu tô sendo incomodada pelo Espírito Santo. Quem crê sabe, né, que isso acontece. O Espírito Santo, ele incomoda a gente para fazer alguma coisa, ele fala com a gente. E eu tô sendo incomodada a contar um testemunho meu de novo. Mas de uma forma diferente. Não sei, né, qual que é o intuito, qual que é o propósito de Deus nisso, mas eu creio que ele tem um propósito. E quem me conhece, quem já ouviu a minha história, sabe que eu tive muita dificuldade de engravidar, que eu era estéril, não podia ter filhos. E Deus, né, com a tua grandeza infinita, com a tua misericórdia sobre nós, porque não é uma questão de merecer, é uma questão de misericórdia, e ele me concedeu o sonho de ser mãe. E eu venho contar como eu orei, como foi a minha oração nesse dia, antes de engravidar. Como que só de falar eu me emociono, porque eu lembro de quão bom que Deus foi comigo, tão maravilhoso. Hoje meu bebezinho tem 1 ano e tá lindo, gente, maravilhoso, graças a Deus. Então deixa eu falar como é que foi. Eu já pedia a gestação, né? Pedia meu filho há 3 anos. Eu já estava casada e não vinha. Então, eu falei assim, meu Deus do céu, eu quero muito ser mãe, meu sonho era ser mãe, e toda vez eu pedia a mesma coisa, Senhor, tenha misericórdia, realize meu sonho, né, de ser mãe, porque eu quero muito ser mãe, eu não quero ter um útero seco, porque eu sempre olhei dessa forma, minha vida, não é. Eu não tô falando de outras pessoas, né? Eu nem quero que ninguém pense dessa forma, porque eu acredito que Deus fala de uma maneira para cada um. E eu falei, eu quero ser mãe, quero muito ser mãe. E eu sempre orava assim: Deus tenha misericórdia de mim, eu sou pecadora, eu sei que eu falho, mas eu peço pro Senhor olhar para mim, né? Sou tua serva, peço que o Senhor olhe por esse sonho, né? Que eu tanto desejo de ser mãe. Aí um dia eu tava tão cansada, tão frustrada, tão desanimada, e aquilo. Eu tava muito chorosa, sabe? Eu tava chorando muito nesse dia. E eu tava realmente lamentando, né? Tava fazendo como Jeremias, lamentando. E você sabe que Deus não gosta de lamentações. Então entrou no meu coração uma vontade muito grande de orar diferente. De orar diferente. Eu me lembro que eu dobrei os meus joelhos e falei para Deus assim, era umas 3 horas da tarde, até o horário era diferente. Eu falei, não, vou orar agora, porque eu quero falar agora com Deus. Eu dobrei o meu joelho, pedi perdão dos meus pecados, pedi que o Espírito Santo me visitasse naquele momento para consolar o meu coração. Eu não queria pedir um filho, eu queria ser consolada. Porque se eu não. Sabe aquele hino? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir. Então, é esse hino que veio na minha mente naquele dia. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, também continua sendo Deus. Então eu dobrei os meus joelhos e falei, Senhor, Tu continuas sendo Deus da minha vida, independente da circunstância. Independente se eu gerar um filho, independente se eu comprar uma casa, independente se eu realizar os meus sonhos mais pessoais e mais secretos. O Senhor ainda continua, meu Deus, eu ainda continuo, Pai. Porque eu sei que eu imaginava que era a gente que escolhia ser de Deus, mas na verdade Deus nos escolhe. E eu fui escolhida. Então com a minha ignorância na época, eu falei assim, eu escolhi ser do Senhor, né? Nem imaginando hoje com bem pouquinho mais de tudo que eu tenho. Hoje eu sei que a gente é escolhido e não a gente que escolhe, mas na época eu falei, eu escolho independente da circunstância. Se eu gerar um filho, eu escolho te servir. Se eu não gerar, eu escolho te servir porque eu quero. Eu quero fazer parte de um reino. E eu me lembro que foi muito maravilhoso, porque quando eu levantei,
da minha oração, eu falei, eu vou ler o livro de Ana, porque o livro de Ana edifica o meu coração. Aí eu lendo o livro de Samuel, né, que tá a história de Ana, eu lendo, e Deus veio na minha mente. Eis que de mulher estéril faço nascer grande homens. Oh, aleluias, glorificado seja o nome do Senhor. E então eu falei assim, meu Deus, da Índia está grávida, tô grávida de um menino e tô grávida de um grande homem, porque eu sei que meu filho se tornará um grande homem na face dessa terra. E foi maravilhoso, da maneira que Deus falou, da maneira que Deus fala, por quê? Porque a gente também tem que estar atenta a ouvir o Senhor falando, né? Quando eu ouvi aquilo, eu falei assim, então eu vou ter um filho homem. E eu falei para Deus, nas dúvidas, né? Porque a gente tem dúvida. Eu falei, Senhor, como eu vou saber que o meu bebê é homem? Como é que eu vou saber mesmo? Porque o Senhor tá falando para mim. Mas sabe porque o ser humano tem muita dúvida. Na mesma hora o Espírito Santo colocou no meu coração. Olhe na minha escritura, vai lá na minha palavra, analisa, estuda e vê de qual útero estéril nasceu uma mulher. Não encontrei nenhum. Então eu pude ter a certeza absoluta desde o momento que Deus falou para mim que eu ia estar grávida. Depois dali, eu só esperei, eu descansei o meu coração no Senhor e esperei a gestação chegar. E eu lembro que quando eu engravidei, eu soube exatamente, eu falei, nossa, tô grávida. E o Espírito Santo falou, olha, tu tá gerando um menino, tu tá gerando um filho. Oh, aleluias, louvado e engrandecido seja Deus. Gente, eu fico emocionada porque vocês não sabem, é muito mais que gerar um filho. É muito mais, é Deus, é o próprio Deus, é sentir a presença do Espírito Santo, é sentir Deus fazendo um milagre dentro da gente. Porque Deus me deu um filho, mas a fé que gerou no meu coração, sabe aquela palavra, você conhecer Deus, não de ouvir falar, mas de andar com Ele? Meu Deus, é espetacular. Então eu tô deixando essa mensagem para vocês. Eu não sei para quem Deus quer que eu fale isso, para não perder a esperança, não perder a fé, porque Deus é poderoso, muito poderoso. Agora, à tarde estava chovendo, estava ventando muito mesmo. E eu dobrei meu joelho para orar e falar, Senhor, acalma o meu coração, porque todo mundo sabe, meu pai, minhas irmãs, que eu tenho medo de chuva. Na verdade, eu não tenho medo da chuva, eu tenho medo do vento. O vento é muito, eu morro de medo, tenho um trauma de criança, né? E eu comecei a orar, falei, Senhor, alivia meu coração, tira minha preocupação, minha ansiedade, me traz calma. Porque já sou mulher, já não sou mais criança, né? E Deus me lembrou de uma situação que eu vivi com a minha família, com meu pai, com meu irmão e com alguns parentes. A gente estava num alto mar e veio uma tempestade. Então veio uma chuva muito forte, gente. Vocês não têm, é uma história para um outro dia. E nisso Deus falou para mim: salvei você lá daquele mar onde não tinha onde se esconder. Você está debaixo de um teto e ainda duvida do meu poder? Eu falei, oh Deus misericordioso, Deus maravilhoso. Então Deus é perfeito, não desanima, confia, tenha fé, ora, prospere, porque se não for o que você quer, é muito mais do que você sonha. Isso sem dúvida, porque Deus dá muito mais do que a gente sonha. Louvado e engrandecido seja Deus, levanta a mão pro alto e agradeço mesmo a Deus, porque Deus é poderoso para muito mais. Fiquem com Deus, Deus o abençoe. Fique com Deus, gente.